Nós tivemos a aprovação de uma lei importantíssima para o mercado cripto e devemos ter novas leis, novos projetos, novas regulações que serão aprovadas ao longo desse segundo semestre, que serão mais importantes ainda e que vão mudar o patamar do mercado cripto. Isso eu não tenho dúvidas, tá? O mercado cripto como um todo vai mudar de patamar em 2025. Já está mudando. Ah, Gabriel, as moedinhas, altcoins, etc. Vamos deixar de lado comportamento de preço e vamos focar em cripto como produto, como tecnologia e mostrar o que a gente pode esperar desse mercado e como que esse mercado está de fato atingindo novos voos, novos patamares, um patamar de relevância muito diferente. E claro, quais criptos podem se beneficiar de tudo isso que está acontecendo para que no final do vídeo você consiga tomar sua decisão e investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então se você estiver assistindo esse vídeo e não está inscrito ainda no canal, tá dando bobeira, se inscreve aí enquanto a gente roda a vinheta. Pessoal, antes de começar o vídeo, recadinho importantíssimo. Primeiro link da descrição, você clica e cai no meu WhatsApp e conversa comigo, de graça. Gabriel, como assim? Consultoria grátis, é um movimento que eu venho fazendo já há alguns meses. Eu faço uma consultoria gratuita da sua carteira. Você clica aí no primeiro link na descrição, cai no formulário, preenche rapidinho, dura 2 minutos, menos do que isso. Como é que tá a sua carteira cripto? Ah, eu tenho 20% em Bitcoin, 50% em Solana, 10% em Dog to the Moon. Coloca lá e fala, meu objetivo é fazer 10x e eu aceito perder no máximo 50%. Você coloca também então um espaço que você pode colocar suas dúvidas, tirar as dúvidas que você tem em relação a cripto lá comigo e eu te respondo no WhatsApp depois de uma semaninha aí. Eu entro em contato com você, a gente bate um papo no WhatsApp e você tem um espaço ali, um canal aberto para conversar comigo sempre que você precisar, beleza? O foco desse movimento é 100% gratuito, tá? Não vou te cobrar nada por isso. E o foco é te ajudar a investir em cripto do jeito certo, é o que a gente precisa, né? A tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Primeiro link da descrição, te espero lá no meu WhatsApp, hein? Turma, recados dados, vamos falar sobre toda essa grande mudança, essa grande transformação que o mercado cripto está passando. Nessas últimas semanas, a gente teve a aprovação da Lei Genius, que é uma lei voltada para criar uma regulação para stablecoins. E, na verdade, a lei ela passou pela primeira votação a favor dela e ela avançou lá no Senado dos Estados Unidos. Precisa ainda ser aprovada, mas muito provavelmente será. A Lei Genius nada mais é do que um livro de regras. Basicamente, ele estabelece regras e padrões para que você lance, gerencie e custodie uma stablecoin lá nos Estados Unidos. Uma empresa americana que lançar uma stablecoin, que emitir uma stablecoin, ela deve seguir o livro de regras, deve seguir o padrão definido por essa Lei Genius. E essa aprovação, a Lei Genius, por si só, ela é extremamente importante, mas ela é só a ponta do iceberg de muita coisa que está por vir. É isso que eu quero mostrar para vocês, mas antes eu queria mostrar um vídeo. Eu achei bem interessante, tá? Na verdade é uma entrevista com um dos diretores da Circle, que é a emissora da USDC, a maior stablecoin que a gente tem dentro do mercado. Esse vídeo ele mostra bastante coisa interessante, tá? Vou dar play aqui e vou traduzindo ao longo do caminho para vocês. Tá, começa que a entrevistadora, a repórter, nem sabe o que é uma stablecoin e está perguntando para ele o que é, afinal, uma stablecoin. Well, great. It's a great question, and I'm glad you're asking. The stablecoin, what we offer at Circle is a stablecoin known as USDC. It is effectively a dollar uploaded onto the internet, which allows people to send, spend, save, and secure their money in an internet-connected way, which could be down to your mobile device, how you pay people internationally, and of course, lots of questions about the US payment system very broadly. And so stablecoins or digital dollars is probably the simplest way to describe it, but not all. Olha que interessante, ele falou, cara, uma stablecoin nada mais é do que uma versão digital do dólar. É o dólar conectado na internet, que você pode transferir por meio do seu celular, por meio do seu computador, de qualquer meio digital. Em nenhum momento ele falou cripto, em nenhum momento ele falou blockchain. Porque de fato é isso, a stablecoin no final do dia, ela é um produto que ela vai ser oferecido por um banco, por uma instituição de pagamento, por uma empresa, para o seu cliente final, para ele interagir, para ele utilizar a stablecoin. Assim como os nossos bancos oferecem pra gente aqui no Brasil o Pix. E o
o cliente vai lá utilizar e nem vai saber que está utilizando uma blockchain, uma cripto. Ah, ele não vai ter que criar wallet? Claro que não. Esse é o grande sonho do mercado cripto que a gente sempre teve, né? O mercado cripto como a gente sempre dizia, o background, né? Como a porta dos fundos ali, trás dos panos, operando uma blockchain e o usuário interagindo com o produto como se fosse um produto normal, um produto digital do dia a dia, sem nem saber que está utilizando uma blockchain. Então eu quis destacar esse trecho aqui para mostrar para vocês a importância desse movimento de institucionalização do mercado cripto, porque é um momento em que, de fato, pela primeira vez, provavelmente na história desse mercado, grandes empresas passarão a oferecer produtos de cripto e elas passarão a oferecer esses produtos para os seus usuários finais sem eles nem saberem que estão utilizando cripto, sem eles nem saberem que estão utilizando blockchain. E por que eu falei que o Genius, a lei Genius, ela é, na minha visão, só a ponta do iceberg? Porque o avanço regulatório que a gente está vendo, ele não para por aí. A lei Genius ela é focada na regulação para stablecoins, mas muito provavelmente a gente vai ver um avanço regulatório gigantesco no mercado cripto como um todo, já está vendo ao longo desse ano. A gente teve publicado recentemente um report, um relatório da própria administração Trump falando que eles vão, na verdade foi um anúncio de que eles vão publicar um report, né, um relatório sobre cripto no dia 22 de julho, Crypto in America, e fala, pode incluir recomendações de financiamento de uma reserva estratégica de Bitcoin, aquela história, né, que o mercado todo estava esperando, né, se os Estados Unidos vai ter ou não uma reserva estratégica de Bitcoin, o mercado como todo parou de falar disso, mas o mais importante aqui é que no começo, no segundo dia de mandato do Trump, ele assinou uma ordem executiva para a criação de uma nova regulação, a nova administração da SEC, que é o órgão que regula mercados financeiros, que regula o mercado cripto nos Estados Unidos. O Trump assinou uma ordem executiva de que essa nova administração precisa criar uma regulação, uma nova regulação para o mercado cripto, uma regulação permissiva, uma regulação que incentive a inovação, o crescimento da indústria cripto dentro do território americano. E estamos chegando no prazo para a apresentação dessa regulação. Então isso deve ser apresentado ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Isso vai ser extremamente importante para deixar ainda mais confortável os grandes bancos, as grandes empresas de lançarem esses produtos dentro do mercado cripto. E a gente já vê outros movimentos muito importantes acontecendo. Por exemplo, os próprios reguladores, mercados financeiros nos Estados Unidos, eles quebraram um impedimento que a gente tinha lá da última administração da SEC, do governo Biden, de que bancos não poderiam oferecer custódia e não poderiam oferecer serviços para empresas de cripto. Isso ficou conhecido como Operação Choke Point, Operação Estrangulamento, como se os órgãos regulatórios americanos estivessem estrangulando a indústria cripto. Ou seja, um grande banco nos Estados Unidos não pode emprestar dinheiro para uma empresa de cripto. Cara, se eu não tenho linha de crédito bancário no país, eu não sobrevivo naquele país. Então foi justamente um estrangulamento, um movimento de tentar tirar a indústria cripto, as empresas de cripto dos Estados Unidos. Esse foi um movimento que aconteceu de 2020 a cerca de 2024. Não dá para falar que eles fizeram isso muito bem feito, né? Porque durante esse período a gente teve Terra Luna, durante esse período a gente teve FTX. Ninguém foi para cima da FTX, né? A FTX doava muito dinheiro para muitos políticos, os políticos não mexeram com ela. Olha só que engraçado. Mas enfim, a partir de agora, bancos nos Estados Unidos podem oferecer linha de crédito e serviços financeiros de cripto e para empresas cripto. Aí você vira para mim e pode falar, Gabriel, mas o que esses movimentos aí podem ter de impacto real no mercado? Os impactos são muitos. De fato, mudar o mercado cripto de patamar. São tantas coisas que podem acontecer e que já estão acontecendo, propostas concretas de coisas que estão rolando, estão sendo lançadas, que eu decidi basicamente listar todas aqui e a gente ir conversando uma por uma, tá? Cara, a gente tem, por exemplo, uma reunião que rolou recentemente do JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, com alguns representantes da SEC. Então, basicamente, a gente está falando de um dos maiores bancos do mundo, um dos bancos mais relevantes dos Estados Unidos, se reunindo com órgãos reguladores americanos. O que foi discutido nessa reunião? Vamos ler em agenda o segundo bullet point ali. Area of Analysis Reviewing the Potential Impact of Existing Capital Markets Activity Migrating to Public Blockchain. Basicamente, analisar os possíveis impactos dos mercados de capitais. O que é mercado de capital, Gabriel? Mercado financeiro, ações.
bonds, renda fixa. Então, analisar os possíveis impactos do mercado financeiro tradicional migrando para blockchains públicas. Tokenização, na veia. Tokenização de ações, tokenização de basicamente todo o sistema financeiro. Especificamente, quais áreas do modelo atual devem mudar e como que as empresas podem gerir os riscos e os benefícios dessas mudanças. E também, futuro engajamento do JP Morgan com a Task Force. Task Force é a área da SEC responsável por cripto. Então, basicamente, a gente está falando aqui dos reguladores americanos e de um dos maiores bancos do mundo discutindo, fazendo reuniões privadas ativamente em prol de tokenização, em prol de colocar ativos digitais dentro de blockchains públicas. Eu venho reforçando aqui, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre como tokenização, na minha visão, é a maior inovação que já existiu dentro do mercado cripto. Outro possível impacto com esse avanço regulatório são as aprovações de ETFs. A gente tem uma baita lista de ETFs que possuem aí uma probabilidade, a gente vê na última coluna da direita, uma probabilidade de mais de 90% de serem aprovados. Então a gente está falando Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, enfim, uma porrada de ETF que deve ser aprovada, ETFs que são uma cesta com diversos criptoativos que devem ser aprovados, e isso abriu uma porteira de demanda institucional, capital do mercado tradicional comprando esses ativos, tendo agora uma porta para comprar altcoins de forma confiável. Porque a gente precisa ser sincero, o investidor tradicional, o investidor institucional não compra altcoin, porque o cara não vai abrir uma conta numa Binance da vida. Para ele é muito arriscado, ainda mais depois que aconteceu o que aconteceu com o FTX. Tem demanda, cara. O IPO da Circle, para quem não sabe, a Circle, empresa dona do SDC, maior stablecoin que tem no mercado, segunda maior stablecoin, desculpa, a Tether é a primeira, ela fez o seu IPO, ela abriu seu capital na Bolsa dos Estados Unidos. E basicamente a ação triplicou de valor logo no seu lançamento, teve uma demanda absurda, foi um dos melhores IPOs dos últimos anos na Bolsa dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que o investidor está comprando a tese de cripto, a tese de tokenização a rodo. Só que o investidor do mercado tradicional, o investidor que está negociando em bolsa de valores, por enquanto. Talvez em algum momento esse dinheiro flua para as altcoins. A gente tem demanda, a gente tem avanço regulatório e a gente tem produtos sendo desenvolvidos, produtos que já foram lançados. Então a gente tem, como é o caso, por exemplo, da PayPal e a Visa, eu acho que são os dois melhores casos, tá? São empresas de pagamento. PayPal e Visa, basicamente o negócio dos caras é processar pagamento de forma muito rápida e mandar dinheiro de um lado para o outro, sem burocracia, sem interferência, a baixo custo. Como que você manda dinheiro de um lado para o outro rápido, barato, sem burocracia e com segurança? Blockchain, ponto final. Então a PayPal, ela tem o PI USD, tanto na Solana quanto na Ethereum, e a Visa já disse que já liquidou aí quase 1 bilhão, mais ainda, que essa notícia é um pouquinho antiga, né? 1 bilhão de reais com stablecoin, utilizando por debaixo dos panos ali para fazer as transferências de seus pagamentos stablecoins. A tese de stablecoins, obviamente, é a tese mais forte de todas, tá? Grandes bancos nos Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, já estão discutindo a possibilidade do lançamento de uma stablecoin conjunta. Todos esses bancos se juntando para lançar uma versão tokenizada do dólar. Parece que o JP Morgan foi o cara que saiu na frente nessa corrida. Por quê? Porque ele anunciou que ele está lançando um piloto, tá, chamado JPMD, que é uma stablecoin do JP Morgan na Base. Estão lançando na Base, que é a segunda camada da Ethereum, da Coinbase. Obviamente, eles possuem um alinhamento ali com a Coinbase, porque a Coinbase é uma empresa americana, a Coinbase é uma empresa aberta em bolsa, então esses caras devem possuir ali algum tipo de relação comercial e decidiram lançar essa stablecoin por lá. Então a gente já vê esse movimento de muitas empresas e grandes instituições financeiras entrando no mercado de stablecoins, seja de um ponto de vista de grandes bancos para manter custódia ou para utilizar um formato de yield, fazer transferência de capital de forma mais rápida, ou empresas como, por exemplo, Apple, X, o Twitter, Airbnb, entre outras big techs explorando stablecoins como método de pagamento. Então você de fato conseguir dentro de uma plataforma pagar por meio de stablecoin, porque de fato é menos burocrático, é mais barato, etc. Então isso daqui, cara, eu vejo uma explosão ao longo dos próximos 2 anos. A partir do momento, Lei Genius aprovada, nova regulação na SEC aprovada, basicamente todo o arcabouço regulatório em torno do mercado cripto tudo bonitinho, vai ter uma explosão de produtos tokenizados. Vai ter. O stablecoin é o mais óbvio deles.
tá? Futuramente, produtos de investimento, então você tem renda fixa, ações, esse tipo de coisa, on-chain. Talvez, em algum momento, alguma infraestrutura para mercados financeiros, como uma Nasdaq on-chain, alguma coisa do tipo. Isso vai acontecer, porque já está acontecendo. A gente teve a Robinhood lançando sua própria... Robinhood, para quem não sabe, é uma corretora, tá? Eles lançaram a sua própria blockchain, uma segunda camada da Ethereum, em que lá dentro você vai ter uma plataforma para negociar ações tokenizadas. Por enquanto, só para usuários da União Europeia, porque nos Estados Unidos a regulação não está pronta ainda. A União Europeia, por enquanto, é mais permissiva em relação a isso. Gabriel, em algum momento você acha que isso vai vir para os Estados Unidos? Já está vindo. Já foi divulgado que a Coinbase já está conversando com a SEC para conseguir tokenizar ações, porém nos Estados Unidos. Então você ter dentro da Coinbase como se fosse uma corretora tradicional mesmo, ações tokenizadas. Gabriel, por que ações tokenizadas? Porque quando você coloca todo o sistema financeiro dentro de uma blockchain, fica mais rápido, fica mais barato, tem N benefícios. Eu já fiz um vídeo, vou colocar esse vídeo aqui em cima, sobre a tese de RWA e por que tokenização é um produto, é uma tecnologia com futuro tão promissor. Então, recapitulando tudo que eu falei aqui, só para a gente ter noção da relevância desse movimento, a gente está falando que uma lei foi aprovada nos Estados Unidos para regular o mercado de stablecoins por lá, que é o produto mais visado, mais demandado no momento no mercado cripto. Essa lei, muito provavelmente, é só a pontinha do iceberg, que novas leis, novas regulações vão ser lançadas ainda esse ano. E a partir daí a gente vai ver uma debandada muito grande de empresas, bancos lançando produtos dentro do mercado cripto. O que é produto? É utilizar blockchain como infraestrutura para fazer operações financeiras. Basicamente, esse é o grande próximo passo do mercado cripto e é o que vai mudar o mercado cripto de patamar em termos de usabilidade. A gente está falando que hoje o mercado cripto, em termos de valor depositado, vou até conferir esse número ao vivo aqui para vocês. Vamos entrar no DeFi Llama e ver o TVL, a quantidade de dinheiro que tem depositado em todas as blockchains do mercado cripto somadas. A gente está falando de 115 bilhões de dólares, tá bom? Eu estou falando de esse valor se multiplicar por 10, porque o mercado financeiro tradicional é muito maior, tem uma capacidade de depósito, tem uma capacidade de crescimento muito mais relevante do que o capitalzinho pequenininho que a gente tem hoje depositado em cripto. Capitalzinho que é meu, seu, a gente aqui, sardinha, que fica colocando dinheiro ali. A gente ainda não tem as grandes instituições, de fato, botando muita grana dentro do mercado. A BlackRock falou que ela quer criar um fundo tokenizado de 150 bilhões de dólares. Só para vocês terem noção, hoje a gente tem 115 dentro do mercado cripto. Calma aí, Gabriel, você está falando que a BlackRock quer tokenizar um fundo, que se ela fizer isso, ela vai mais do que dobrar o tamanho do mercado cripto? É exatamente o que eu estou falando. É esse o grau de magnitude, de potencial crescimento do mercado. E aí, finalmente, a gente vira gente, né? A gente vira gente grande, adulto. Para de ser essa patifaria de que é o mercado cripto? Ah, é NFT com fotinho de macaco, meme coisinha, cachorrinho de touca, de boné. Tá na hora de virar jogo de gente grande. E, na minha visão, isso tá muito próximo de chegar. E na hora que chegar, a gente vai ter um efeito marketing absurdo no mercado. Por quê? Porque todo mundo vai começar a falar de cripto, vai ver esses movimentos acontecendo e vai ter demanda de investimento. Gabriel, quem mais pode se destacar, pode receber um benefício direto desse movimento? Tá bom, vamos falar desses caras aí. Hoje o ecossistema de RWA, de criptos que interagem com tokenização de alguma forma, ela se divide em 3 camadas. Tá? A primeira camada é a camada dos emissores, que são de fato as empresas que vão tokenizar um ativo e colocar esse ativo dentro de blockchain, que a gente está falando de grandes bancos, gestoras, governos, que são esses caras que vão fazer esse movimento de tokenização. A gente tem a camada da infraestrutura, vai tokenizar onde? Vai tokenizar por quem? Quem que vai fazer a tokenização? Vai oferecer a infraestrutura, as ferramentas? Qual que é a blockchain onde eu vou tokenizar? Perfeito. E por fim a gente tem as aplicações. O que vai ser tokenizado de fato? É uma ação? É uma stablecoin? Dívida? É uma renda fixa? O que é? E a partir daí a gente consegue quebrar em grupos, né, essa minha avaliação e citar, na minha visão, atualmente, quais criptos mais estão preparadas para surfar essa onda da tokenização. Primeiro grupo, infraestrutura. Blockchains de tokenização. Hoje, Ethereum e Solana, existe um mar gigantesco, um oceano pacífico de distância para qualquer outra blockchain que tente surfar qualquer coisa de tokenização, tá, gente? Hoje a gente tem produtos, principalmente stablecoins, lançados na Solana, mas produtos que envolvem mais questão de confiança, fundos tokenizados lançados na Ethereum. O fundo da BlackRock tá onde? Na Ethereum. Se a BlackRock for tokenizar 150 bilhões de dólares, vai tokenizar onde? Na Ethereum. E eu estou começando a ver esse crescimento. Fiz um vídeo recente também sobre Ethereum, vou colocar aqui em cima também. Fiz um vídeo recente sobre Ethereum que eu comento sobre isso. Vejo que
o aquecimento da tese de tokenização pode aquecer muito a demanda em torno da Ethereum e muito voltar esse discurso de que Ethereum é a blockchain da tokenização, porque eu acredito que muitos desses movimentos que eu citei para vocês, de grandes empresas fazendo tokenização, vai acontecer na Ethereum, beleza? JP Morgan lançou onde? Lançou na Base, que é a blockchain segunda camada da Ethereum. Robinhood lançou uma segunda camada onde? Na Ethereum. Então, vejo que a Ethereum pode se beneficiar muito, é o maior ganhador, tá? Na minha visão, o maior ganhador, se esse movimento de ultra institucionalização e tokenização em cripto acontecer, Ethereum, na minha visão, é o cara mais óbvio que vai se beneficiar disso. Beleza? Segundo patamar aqui, a gente tem algumas criptos que oferecem plataformas de tokenização ou ferramentas para tokenização. Aqui eu estou falando de Chainlink, Tena, Ondo e Maple Finance, que são as principais na minha visão, que hoje já tem um produtinho bem legal, tá? Chainlink, ferramentas para permitir que grandes empresas construam ou utilizem blockchains de forma mais segura. Ok. Tena já possui uma stablecoin tokenizada de um fundo da BlackRock tokenizado, estão construindo uma blockchain para a tokenização. Ondo, mesma coisa, blockchain para institucional junto com uma plataforma de tokenização. Ondo vem fazendo movimentos muito interessantes, tá? Uma promessa grande. Maple, mesma coisa, plataforma de tokenização, mas mais voltada para dívida, beleza? Esses caras podem se beneficiar ou diretamente ou indiretamente, só pela narrativa dentro desse movimento. E por fim, a gente tem alguns produtos, aplicações que possuem ali dentro um caso de uso, uma usabilidade final para o institucional, voltado para a tokenização. Aqui eu estou falando de Ethereum, estou falando de Ondo também, porque essas duas já possuem stablecoins que são voltadas para a tokenização. A Aave, por ser a maior cripto de empréstimo, o maior grande banco do mercado cripto, possui também um produto institucional lá dentro, tá? Voltado para quem quer utilizar, fazer lending dentro do mercado cripto com regulação, de forma regulada. E a Pendle, mesma coisa. A Pendle tá querendo entrar dentro desse mercado regulado e, na minha visão, o time da Pendle super bem capacitado para fazer esse movimento também. Cara, seguindo todo esse mapa mental que eu mostrei para vocês, eu acredito que uma carteira bem equilibrada, obviamente, né, que não seja uma carteira cheia de altcoins ou muito concentrada em poucas criptos em específico, está muito bem preparada para capturar esse movimento. Na minha visão, RWA, tokenização, é o grande boom que a gente pode ver ao longo desses próximos 12 meses no mercado cripto, tá? A minha carteira e a carteira dos meus alunos dentro da Pro e a carteira dos meus investidores dentro da minha consultoria está muito bem preparada para isso. A gente tem essas criptos dentro da nossa carteira, a gente está muito bem preparada, não só nessa narrativa, né? Não só nessa tecnologia, como em outras, inteligência artificial e tudo mais. Então, por mais que o mercado cripto ele esteja nesse momento ruim para as altcoins em geral, muitas altcoins estejam super subvalorizadas, né? Desvalorizadas por conta do contexto macroeconômico, o bom investidor ele entende o mercado de um ponto de vista de produto, de um ponto de vista de tecnologia, entende quais são as tecnologias com maior potencial para o futuro e se posiciona bem, montando uma carteira que seja bem preparada para isso. Se tudo der errado, você não perde tudo, mas se realmente esse movimento de tokenização for o que todo mundo espera, o que pelo menos eu espero, eu estou muito otimista com isso, aí dá para capturar um movimento bem interessante e eventualmente ganhar dinheiro com isso. Mas essa é a minha visão, obviamente, eu quero saber a sua. Eu sempre gosto de conversar com todo mundo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa tese de tokenização, sobre tudo isso que está acontecendo. Se vocês acham positivo, essa é uma pergunta bem interessante, eu quero saber a resposta de vocês. Vocês acham positivo o mercado cripto tá virando um mercado regulado e institucional? Um mercado de grandes empresas? Ou vocês gostam mais dessa vibe cyberpunk do mercado cripto, rebelde, anonimato? Não sei. É uma boa dúvida. Talvez esse movimento regulatório seja um mal necessário para a gente atingir o tamanho que a gente quer atingir. Vamos ver, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e deixa uma sugestão para os próximos vídeos aqui do canal, tá? E é lá que eu te espero porque eu sei que você está inscrito aqui. Tamo junto.